para mais essa webconferência. Como eu já falei, meu nome é Sheila, sou telereguladora e teleconsultora do Telesaúde. Nesse momento eu gostaria de agradecer, a participação de todos em mais uma webconferência e dizer que o nosso serviço está muito feliz, muito satisfeito com a participação de todos vocês nas nossas programações. Gostaria de informar se a sua unidade ainda não foi cadastrada no Telesaúde. Não é nada difícil, basta você entrar em contato com a nossa equipe e nós teremos o maior prazer em estar orientando como você deve fazer para que a sua equipe também tenha acesso aos serviços que são oferecidos pelo Telesaúde, O nosso site, além das webconferências, ele dispõe de várias outras informações e serviços. Fiquem bastante à vontade para utilizar, porque essa ferramenta foi uma ferramenta construída para dar um suporte aos profissionais de saúde que estão na atenção primária, à saúde. Então, fiquem bastante à vontade para utilizar o nosso serviço. Gostaria de informar também que essa web está sendo gravada e dentro em breve ela vai estar disponibilizada para vocês. Se tem algum amigo que não pôde estar participando dessa webconferência, que não pôde estar assistindo nesse momento, você pode estar assim divulgando, para que em um outro momento oportuno, ele possa estar tendo acesso também às informações que serão disponibilizadas nessa web. Do lado direito da tela, tem um localzinho que vocês gostaria que vocês preenchessem, para que nós tivéssemos as informações relativas à categoria profissional, nome, município de que você está participando. E, durante a apresentação, se você tiver alguma dúvida, você pode estar fazendo via chat, que ao final da apresentação, a doutora Carolina vai estar respondendo, ok? Nesse momento, então, nós vamos dar início. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Carolina. Doutora Carolina Dutra Esposte, ela é cirurgiã dentista, doutora em saúde pública e professora aqui do Departamento de Medicina Social. Ela vai estar falando hoje sobre os aspectos importantes da fluoretação da água no abastecimento público, O que o profissional de saúde precisa saber a respeito da fluoretação da água. Seja bem-vinda, fique bastante à vontade. Obrigada, Sheila. Agradeço o convite de estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. E o tema, como a Sheila bem disse, que a gente vai estar trabalhando hoje, são os aspectos importantes da fluoretação da água de abastecimento. Então, são aqueles aspectos que são imprescindíveis que todo profissional de saúde, independente da área de atuação, independente da formação, ele precisaria saber para poder atuar como um agente de vigilância em saúde. Então, iniciando a nossa apresentação, a gente tem, então, explicado o mecanismo de desenvolvimento de uma das principais doenças bucais, que é a cárie dentária. Essa doença ela ainda acomete grande parte da população mundial e também da população brasileira. É a doença bucal mais prevalente no Brasil, E essa doença, que deixa como sequela, então, uma lesão, nos elementos dentais, ela se caracteriza, então, por uma inter-relação, entre o consumo de sacarose, principalmente, então, consumo exagerado e muito frequente de carboidratos, Esses carboidratos, eles são, então, metabolizados, então, por uma variedade grande de bactérias, que geralmente estão presentes na cavidade bucal de qualquer pessoa, mas que por uma questão de uma higiene deficiente, elas possivelmente estejam aderidas, então, à superfície dental, e durante essa metabolização desses carboidratos, essas bactérias, então, elas liberam ácidos,
né, que vão então causar uma perda mineral desse elemento dental. E a consequência dessa perda mineral, depois de um determinado tempo, que é variável em função de outros fatores, como fluxo salivar, capacidade de tampão da saliva, por exemplo, e o próprio consumo, né, de sacarose, elas geram as lesões de cárie, né? Essas cáries, elas começam como manchas brancas, né, e podem evoluir, então, para lesões maiores, atingindo as estruturas mais internas do dente. Para que a gente faça o controle dessa doença, que é a mais prevalente relacionada à saúde bucal no Brasil, a gente precisa, então, ter à nossa disposição pequenas quantidades de flúor circulante na cavidade bucal, né? Esse flúor que vai estar disponível, principalmente através da saliva, né? Ele vai interferir nesse processo de desmineralização que acontece a cada evento entre as bactérias e o consumo de sacarose com essa liberação de ácidos, né? Inibindo, então, essa desmineralização, essa perda de mineral, pode também acelerar o processo de remineralização dessa estrutura dental. O flúor ele também age na mineralização pós-irruptiva, então, após o irrompimento dos dentes, já na cavidade bucal, porque muita gente acha que o flúor ele só faz parte da constituição do dente enquanto ele está sendo formado, né? E também tem um efeito inibitório sobre as bactérias orais, né? Só que esse efeito nesse processo, que é um processo que acontece a cada consumo de sacarose, que é o processo DESRE, então desmineralização, remineralização, né? Essa interferência, ela vai depender, então, da concentração desse fluoreto, vai depender do pH salivar, né? Da composição do produto e do veículo com o qual ele é utilizado. Mas independente do tipo de uso do fluoreto, né, a gente sabe que a gente tem fluoreto em dentifrícios, a gente tem fluoreto em bochechos, a gente tem fluoreto na água, em alimentos. Independente desse meio de uso, né, se é um meio sistêmico ou se é um meio tópico, a ação em relação à cárie dentária, ela vai ser uma ação tópica, né? Então a gente considera que a ação do flúor é uma ação preventivo-terapêutica, né? Então, mesmo que a gente faça o consumo de algum alimento ou de alguma bebida que contenha flúor, né, na sua composição, a ação se dá topicamente, né, já que o flúor, ao ser ingerido, ele é metabolizado e retorna à cavidade bucal através da saliva, né? Mas a gente tem que ter em mente também que se esse flúor ele tiver disponível para o sujeito em altas concentrações, numa época em que os dentes estão se desenvolvendo, né? Então, em geral, até a idade de 9 anos, então crianças até 9 anos de idade, essa alta concentração de flúor disponível para o organismo pode levar ao aparecimento da fluorose, que é uma doença bucal, né, que é caracterizada pela hipomineralização do esmalte dentário. Então, esse esmalte, ele acaba não sendo mineralizado, né, na quantidade e qualidade suficiente e leva, então, ao aparecimento de manchas, né, com graus variáveis de gravidade, né? Então, essas manchas podem ir desde manchas brancas, né, na superfície mais incisal, né, na parte mais próxima onde a gente morde, como elas podem acometer toda a estrutura dental e terem um aspecto que vai, então, do branco, opaco, até uma cor mais caramelizada, né, que vai definir, então, o grau de gravidade dessa doença em função de uma alta exposição a uma exposição a flúor de alta concentração, né? Então, o que a gente deseja com o uso de fluoretos, de maneira geral, não só com o uso de fluoretos nas águas de abastecimento, então, o máximo de redução da cárie dentária, que pode ser conseguida com o uso, né, periódico do fluoreto, junto a uma redução do consumo de sacarose, em relação à quantidade, em relação à frequência, mas também levar ao mínimo de fluorose dessa população que fizer uso desse tipo de produto. Então, para que isso aconteça, a gente precisa, então, instituir processos de vigilância em saúde, da importância de discutir esse tema,
né, para todos os profissionais de saúde que podem, então, e devem atuar como agentes de vigilância em saúde. Quando a gente tenta buscar o histórico da adição do flúor na água de abastecimento, né, a gente tem registrado que o início da utilização dos fluoretos como um meio preventivo e terapêutico da cárie, ele se deu na década de 40, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, né? E o uso do flúor se iniciou, então, com a fluoretação das águas de abastecimento nesses locais, né? Os estudos iniciais, eles aconteceram em função não da prevenção da cárie, mas em função da fluorose. Então, a partir da observação da fluorose, que houve o estudo de qual era o mecanismo que estava envolvido ali, e, em consequência, eles identificaram o flúor como método preventivo para a cárie dentária. Esse é um método, a fluoretação da água de abastecimento. É um método recomendado, então, pela Organização Mundial da Saúde, né, diante de uma forte redução na prevalência de cárie de populações que são assistidas por água de tratamento fluoretada, né, ao longo de um período longo, né, e também é recomendado por instituições mundiais da área da saúde, né, expandindo-se então por várias regiões e atingindo um grande número de pessoas em vários países. Nos Estados Unidos, onde essa ação ela começou, a fluoretação das águas ela foi considerada uma das 10 medidas de saúde pública mais importantes do século XX, e nesse país, 2 em cada 3 pessoas consomem água fluoretada. No Brasil, ela também é recomendada, né? Desde 1953, então, quando houve a criação, né, o início da implantação, né, do tratamento de água, incluindo a adição de fluoreto, na cidade de Baixo Guandu, aqui no estado do Espírito Santo, né, muita gente já pode ter ouvido falar que a fluoretação das águas ela começou lá, né, observou-se, depois de 10 anos, então desde 53 até 63, uma redução de aproximadamente 50%, 60% no CPOD. E o que é o CPOD? É o índice que mede a experiência populacional da cárie. Ele mede, né, ele é um índice que mede o número de dentes cariados, o C de cariado, o P de perdidos, O de obturados, restaurados, né, na dentição permanente. Né? Então, eles observaram que em 53, quando a medida foi implantada, o CPOD ele era de 8,6, que é um CPOD considerado alto, né? E então, 10 anos depois, ele reduziu para 3,7, então mostrando que essa medida ela foi efetiva, né, nessa região. Então, em 74, houve a aprovação de uma lei federal, que foi a Lei 6.050, né, que foi a lei que determinou que em todos os locais onde houvesse estações de tratamento de água, né, que a adição do flúor ela fosse uma medida que deveria ser adotada, então passou a obrigar a adição de flúor durante o tratamento da água de abastecimento público, né? E essa lei ela foi então regulamentada pelo decreto 76.872 no ano seguinte, em 75, né? Determinando então que houvesse a fiscalização por parte do Ministério da Saúde, das secretarias de saúde ou de órgãos equivalentes sobre essa ação. Então, se a fluoretação ela realmente está ocorrendo, né, de forma adequada. A gente teve uma portaria do Ministério da Saúde de 75, né, e uma portaria mais recente, que foi a 2.914 de 2011, que essas portarias elas estabeleceram as normas e padrões, né, para esse processo de qualidade, de controle da qualidade da água, incluindo a fluoretação das águas, né? Então, e estabelecer quais eram as normas e padrões que deveriam ser utilizados no processo de vigilância em saúde. Então, a vigilância em saúde, ela precisa acontecer com relação à garantia da continuidade da medida, porque a gente sabe que a fluoretação da água, os seus efeitos, ela cessa quando a pessoa deixa de receber esse benefício. Né? Então, se uma pessoa consome água fluoretada, ela está protegida. A partir do momento que ela deixa de consumir, ela deixa de estar protegida, né, por essa medida. Né? E para que a gente possa observar efeitos populacionais,
ela precisa acontecer ao longo de um tempo. Em média, a gente diz que a gente precisa fazer levantamentos periódicos a cada 5 anos, né, para a gente poder observar populacionalmente a redução dos índices de cárie em função do uso de fluoreto na água de abastecimento. Essa vigilância em saúde, ela também tem por objetivo manter regular os teores ótimos. Então, a partir dos padrões que são estabelecidos pela legislação, então, há que se buscar que esses teores ótimos eles sejam mantidos, né, que não haja uma irregularidade em relação a essas concentrações, né, que acontece em muitas localidades brasileiras. Então, muitos estudos, né, mostram que em muitos municípios ocorre oscilação nas concentrações e isso prejudica a efetividade da medida, né? Porque essa concentração ela tem que ser mantida ideal em função de características do local, principalmente em relação ao consumo de água populacional. Então, os sistemas de vigilância da fluoretação, eles precisam ser instituídos para poder garantir essa vigilância em saúde, e esses sistemas de vigilância, eles são baseados no princípio do heterocontrole, né, que determina que se um serviço, ele implica em um risco, ou ele é fator de proteção para a saúde pública, como é o caso da adição de flúor na água de abastecimento público, né? Então, além do controle do produtor sobre o processo de produção, distribuição e consumo, nesse caso, as empresas que realizam o tratamento e a distribuição da água de abastecimento público, né, deve haver, então, controle por parte do Estado, através dos seus órgãos de vigilância, né, para garantir que toda ação ela esteja ocorrendo adequadamente de forma a beneficiar a população. Então, quando a gente vai buscar os registros estaduais dessa vigilância da fluoretação da água no estado do Espírito Santo, a gente tem uma pesquisa recente realizada que buscou, então, por meio dos órgãos de vigilância municipal e estadual, das coordenações municipais e estaduais e estadual de saúde bucal, e também de instituições de ensino superior, de graduação em odontologia ou de pós-graduação na área, e também de graduação em saneamento ambiental, no caso o IFES, né, buscou informações sobre relatórios técnicos, sobre documentos, registros, né, dessa vigilância, para além de dados quantitativos registrados através do sistema de vigilância do Ministério da Saúde. Então, se havia, se haviam estudos ou se haviam relatórios para além daqueles gerados pelo sistema nacional. Buscou-se também informações em bases de dados científicas para saber se havia alguma produção, né, algum artigo, alguma pesquisa, né, que pudesse ter sido realizada aqui, principalmente na região da Grande Vitória, e também foram buscadas informações no site do Centro Colaborador do Ministério da Saúde para Vigilância em Saúde, que é o site do SECOL. O site está aqui disponível, é um site aberto, que pode ser consultado por qualquer pessoa de qualquer lugar que tenha acesso à internet. Então, dentro desse site do SECOL, né, a gente tem informação, então, sobre o Vigiflor, que é uma pesquisa sobre a cobertura e vigilância da fluoretação das águas de abastecimento público no Brasil. Ela vem acontecendo em 614 municípios com mais de 50 mil habitantes, né? E aqui no estado, eu sou a coordenadora do projeto de pesquisa, né, o Vigiflor, e a gente vem trabalhando, então, com os 11 municípios do Espírito Santo, que tem mais de 50 mil habitantes, né? Então, 6 desses municípios, eles estão na região metropolitana da Grande Vitória. A exceção foi feita Fundão, que possui menos de 50 mil habitantes. Então, no site do SECOL, algumas informações elas já estão disponíveis e elas são de acesso público, né? O projeto de pesquisa ele está em andamento, ele ainda não foi concluído, né? Durante essa pesquisa foram buscadas também informações, registros técnicos, científicos sobre a fluoretação em cada um desses municípios, né? A maioria dos municípios não apresentou registro, né? Alguns centros já conhecidos do ponto de vista do desenvolvimento acadêmico, São Paulo, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que foi o estado onde a primeira lei de fluoretação ela foi criada, por exemplo, né? Algumas localidades apresentaram uma produção científica maior, mas aqui no estado a gente não conseguiu localizar
dentro da pesquisa, documentos produzidos pela própria vigilância municipal ou estadual, né? Além desses registros, a gente então pôde fazer análise dos dados gerados pela vigilância municipal e estadual, né, desses 11 municípios, e nos casos em que o município ele não realizava a vigilância, porque aqui no estado a gente tem alguns estados, alguns municípios que não vêm realizando a vigilância da fluoretação por problemas operacionais, né, nós fizemos uma coleta de água independente e essas amostras elas foram analisadas então no laboratório de bioquímica da Unicamp, da Faculdade de Odontologia da Unicamp. Então, se a gente entrar no site do SECOL, eu trouxe aqui para vocês a página inicial do SECOL, né? É um site aberto que traz várias informações, produção científica, eventos, né, relacionados a esse centro colaborador do Ministério da Saúde em vigilância da saúde bucal. É um dos centros colaboradores, existem outros no Brasil. Então, esse está ligado à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, né? E na página inicial, a gente pode observar que uma das janelas se refere justamente a dados da fluoretação da água no Brasil. Então, a pesquisa ela tinha por objetivo mapear, então, a cobertura, né, da fluoretação das águas nos municípios brasileiros. A gente pode realizar a busca por município, né? Aqui embaixo a gente tem a área do agente, já que cada município participante da pesquisa, ele contou com a colaboração de um agente, que em geral era o agente relacionado à vigilância municipal da qualidade da água, né? Então, o acesso ele está aberto para busca por município. Então, a gente pode clicar aqui em busca por município e na janela seguinte, que vai se abrir, a gente pode, então, escolher qual estado que a gente quer fazer sobre qual estado a gente quer fazer a pesquisa. Aqui, no caso, eu destaquei o estado do Espírito Santo, que é o nosso contexto, né? E na aba lateral, que mostra as cidades, né? A gente tem, então, aqui os 11 municípios com mais de 50 mil habitantes do estado do Espírito Santo que participaram desse mapeamento, né? É o município de Aracruz, o município de Cachoeiro, de Itapemirim, que não realizava, no momento, a vigilância da fluoretação, né? E teve coleta independente de amostras de água. Município de Cariacica, município de Colatina, de Guarapari, de Linhares, de São Mateus, que era o outro município estadual que também não realizava a vigilância da fluoretação, né? Município de Serra, de Viana, de Vila Velha e de Vitória. Então, nessa lista de 11 municípios, 9 tinham dados de 2010 a 2014, que era o período inicial para a busca de dados, né, de concentração de fluoreto nas várias estações de tratamento de cada município, de cada um desses municípios, e os municípios de Cachoeiro, de Itapemirim e de São Mateus, eles não realizavam, né, não estavam realizando já há algum tempo a vigilância da concentração do fluoreto, né, mas colaboraram no processo de uma coleta independente que pôde ser analisada, então, no laboratório da Unicamp. Então, esses dados eles foram utilizados, então, nessa pesquisa, que eu destaquei que está sendo realizada paralelamente, né? Os dados do Vigiflu, eles estão sendo analisados, o relatório ele ainda está sendo produzido, mas esses dados, eles são de domínio público, né? Então, a gente pôde realizar, então, uma análise preliminar, né? Através dessa pesquisa, né? Que focou inicialmente, então, os municípios da Grande Vitória, né? O objetivo desse estudo, que foi realizado aqui na UFES, né? Por uma aluna de iniciação científica, chamada Isabela Marquezine Cabral, e eu orientei esse trabalho de conclusão de curso junto com a mestranda do programa de pós-graduação em saúde coletiva, Lohane Belotti, né? Junto com a equipe de professores do Departamento de Medicina Social, né? Então, a gente pôde fazer uma
uma análise preliminar sobre os municípios da Grande Vitória, mostrando, então, entre os anos de 2010 a 2014, qual era, então, o percentual de cobertura de água fluoretada informada pelos municípios e qual era, então, a média da concentração anual de fluoreto em cada um desses municípios, em cada um desses anos. Então, se a gente observa, por exemplo, o município de Cariacica, ele não teve informação disponível para 2010, né? Não houve localização, né, no sistema de vigilância do Ministério da Saúde, onde os dados sobre a qualidade da água são digitados, né, que chama Ciságua. Então, lá no Ciságua não havia registro de controle da concentração do fluoreto em 2010, né? Já em 2011, foi informado que a cobertura de água fluoretada atingia 93% da população do município de Cariacica e que a concentração ela era, na média, né, 0,583. O que significa isso, né? A portaria, ela estabelece que o valor máximo permitido para águas de fluoretação natural, então quando o flúor está naturalmente na água, né, esse valor máximo ele é de 1,5 partes por milhão, ou miligrama de flúor por litro. Então, estabelece também que a concentração de fluoreto, ela precisa ser analisada em função das médias de temperaturas anuais, né, naquela localidade. Então, para os municípios da região metropolitana, essa concentração ela precisa estar dentro de um intervalo, que vai de 0,7 a 0,8, né? Então, esse valor de 0,7, ele é o que atende a maior parte dos municípios brasileiros. E isso varia em função da temperatura. Locais com temperaturas mais médias de temperaturas anuais mais baixas, que possivelmente reflitam menor consumo de água, né? Uma temperatura mais baixa faz com que as pessoas bebam menos água. Então, há necessidade de se aumentar um pouquinho essa concentração mínima, né? Para que esse efeito anticário do flúor ele seja atingido, né? Se a concentração ficar abaixo disso, de alguma forma as pessoas não vão ser protegidas contra a cárie. E se ele estiver acima desse valor, se for uma população de 9 anos de idade ou mais, ela possivelmente desenvolva a fluorose. Então, a gente tem uma concentração ideal, né, que precisa ser mantida, né, durante o tratamento da água ao longo do tempo, para que a gente considere que a medida ela está sendo realizada de forma adequada. Então, a gente tem aqui Cariacica em 2010 e 2014 sem dados informados, né, e as concentrações elas variando aqui entre 0,583 e 0,652. Então, está próximo àquilo que é o ideal. Eu destaquei os outros municípios, né? Então, os valores destacados em vermelho são aqueles que estão fora do padrão determinado como ideal, né? Que aqui, para esse estudo, foi de 0,6 a 0,8, né? Que é a média que a gente observa como ideal para essa região. Então, a gente tem a observação de que a maioria das amostras, né? A maioria das médias, ela estava dentro do que era preconizado, mas que alguns valores, por exemplo, Vitória, em 2013, apresentou, segundo essa avaliação preliminar, 0,46, né? Vila Velha, por exemplo, apresentou 0,96, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma avaliação preliminar, já que a pesquisa ela ainda não está finalizada, então os dados estão sendo conferidos. Mas dá para a gente ter uma ideia de que existe, né, de forma geral, um atendimento do que a norma estabelece, mas ainda há uma variação, tanto da alimentação do sistema, então alguns municípios, como Cariacica e como Viana, apresentando ausência de informações para alguns anos, e alguns municípios apresentando valores ligeiramente fora do que é recomendado pela legislação, o que pode afetar o efeito populacional da medida. Nessa pesquisa, que buscou documentos técnicos e buscou analisar os dados do SECOL, também foram buscados, então, trabalhos em bases de dados científicas que dissessem respeito à vigilância da fluoretação
na região metropolitana da Grande Vitória. Então, essa tabela, ela destaca 5 estudos que foram localizados, né, o período de busca, né, foi desde 53, quando a medida ela se iniciou aqui no estado, em Baixo Guandu, até 2014, que foi o ano passado, né? Então, durante todo esse período, apenas 5 estudos foram realizados ou citaram, né, a vigilância da fluoretação em algum município da região metropolitana da Grande Vitória, né? E de todos eles, a gente teve, de forma geral, a inclusão apenas do município de Vitória. Então, a gente tem um livro aqui que foi escrito, né, pelos professores Emerick e Freire, né, que trouxe o histórico da fluoretação, dos 50 anos de fluoretação, e aí ele citou todos os municípios da região, mas ele não realizou nenhuma análise de concentração do fluoreto. Mas os outros estudos, todos, né, eles só trabalharam o município de Vitória ou trabalharam todas as capitais brasileiras, e aí então incluíram só o município de Vitória. Então a gente não tem estudos sobre concentração de flúor em outros municípios da região metropolitana da Grande Vitória. Mas dos 3 estudos que realizaram, né, esse estudo de 2005 realizou a análise e encontrou que, na média, os valores atendiam a recomendação, estavam dentro da concentração ideal. Né? Já o estudo de 2011, realizado em 27 capitais brasileiras, incluindo Vitória, mostrou que 70% das amostras estavam ideais, então não era 100%, né? Considerando-se a média, o intervalo entre 0,6 e 0,8, como o recomendado para a cidade de Vitória, e um estudo realizado em 98, que trabalhou com o tema fluorose, não era vigilância da fluoretação, mas ele fez a análise da concentração do fluoreto na água e ele considerou que, na média, os resultados encontrados eram abaixo do ideal. Então, a gente observa uma variabilidade nos resultados, mas todos dizem respeito à média da concentração. Então, a gente lembra que as portarias que determinam, né, os valores de referência, ele trabalha com a ideia de que as médias das temperaturas anuais, locais, elas interferem no consumo de água, então elas são parâmetro para construção do indicador concentração ideal de fluoreto, que para a nossa região fica entre 0,6 e 0,08 miligramas de flúor por litro de água, né? Os dados do SECOL mostraram uma variação na adequação da concentração de fluoreto, daquelas 27 médias que a gente observou, né, levando-se em conta os municípios, os 6 municípios analisados e as concentrações de cada ano em que a informação estava disponível. Então, a gente teve um valor acima, 8 abaixo e 18 ideais. Então, a maioria estava dentro da faixa ideal, né? Mas a gente ainda tinha a presença de alguns municípios apresentando média anual de concentração de fluoreto fora da faixa recomendada, principalmente abaixo, né? Apresentando, então, uma possibilidade de redução do efeito sobre a prevenção da cárie dentária. Então, por isso, a gente destaca a necessidade de regulação e monitoramento pelos órgãos responsáveis. Mas a gente também precisa levar em conta, quando a gente lê estudos, né, científicos ou relatórios, ou mesmo quando a gente pega a conta de água, né, e observa porque esse dado de média de concentração do fluoreto, ele está disponível em geral na conta de água, quando a gente observa lá a média, a gente precisa tomar um cuidado, porque as medidas de tendência central, como a média, elas podem gerar um retrato enviesado da concentração de flúor, porque ela pode esconder valores discrepantes, né? E também ela pode esconder esse valor discrepante ao longo de um tempo longo, né? Então, todos os valores, eles devem ser analisados em conjunto, não só a média, né? Uma vez que a eficácia do efeito anticárie da utilização do íon flúor como forma de prevenção da cárie, né, ele ocorre em constância e continuidade. Então, a partir do momento que a medida ela deixa de ser aplicada, ela também cessa os seus efeitos. Então, se eu tenho uma variabilidade, um dia a concentração está muito abaixo,
no dia seguinte ela está na concentração ideal, aí ela passa mais uma semana numa concentração abaixo. Então, essa mudança na concentração, ela interfere nesse efeito ao longo do tempo. Isso precisa ser observado. Então, existem outras medidas, para além da média, que precisam ser observadas. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também quando a gente olhar ou estudos, relatórios, né, ou mesmo a nossa conta de água. Falando um pouquinho sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, né, para quem é da área da odontologia, esse é um tema bem recorrente, mas que também envolve, né, os outros profissionais da saúde. A gente precisa se lembrar que essa Política Nacional de Saúde Bucal, conhecida muito como Brasil Sorridente, né, foi apelidada de Brasil Sorridente, ela busca, além de outras medidas, a viabilização de políticas públicas que visam, então, implantar e ampliar a fluoretação, porque a gente sabe que mesmo ela sendo uma medida obrigatória desde a década de 70, né, há uma irregularidade na adoção dessas medidas, né, em relação aos municípios brasileiros, e a gente sabe que essa aplicação dessa medida, ela se dá de maneira mais concentrada nos municípios do Sudeste e do Sul. Né? Então, há uma irregularidade na distribuição dessa medida, o que, de alguma forma, acaba gerando desigualdade no acesso à mesma. Né? Então, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo IBGE, no ano de 2000, ela mostrou uma cobertura para o Brasil, né, de 45%, aproximadamente 46%, de população brasileira coberta por essa medida, a fluoretação das águas de abastecimento. Mas no Sudeste e no Sul, ela girava em torno de 70%, então mostrando, né, que o Sul e o Sudeste acabam puxando a média um pouco para cima, então que essa concentração, ela possivelmente seja bem abaixo em municípios de outras regiões. E que em 2008, né, então, alguns anos depois da Política Nacional de Saúde Bucal, a política foi implantada em 2004, né, e lembrando que a medida ela é obrigatória desde a década de 70, né, então a gente tem aqui uma média brasileira de 60%. Então, houve uma ampliação, né, na adoção dessa medida, mas que ela ainda não atinge a totalidade da população brasileira. Um levantamento epidemiológico que foi realizado em 2010, né, ele observou que houve também ampliação do acesso à água tratada e fluoretada, né? E os dados do SECOM mostram para a região metropolitana da Grande Vitória uma sucinta ampliação no decorrer dos anos, né? Então, lá na análise entre os anos de 2010 a 2014, a gente tem, então, municípios apresentando uma cobertura de 70%, né, chegando até 100%. Então, a gente pode observar que para essa região a cobertura está acima da média nacional, né, mas ela não é de 100% em todos os municípios, o que preocupa, né, nós que trabalhamos nessa área, porque uma importante medida de prevenção da cárie, que tem um custo muito baixo, né, ela vem deixando de beneficiar possivelmente uma parte da população dessa região. Né. Quando a gente busca fazer a relação da fluoretação das águas de abastecimento com a Política Nacional de Saúde Bucal, então o Brasil Sorridente, a gente conclui que há uma efetivação desigual dessa ação no país e que a gente tem, de um lado, o polo sul-sudeste com uma cobertura maior dessa medida, chegando a 100% em alguns municípios, né, contra uma baixa cobertura de fluoretação das águas nas regiões norte e nordeste, né? Então, que uma medida de saúde pública que ela é efetiva na redução de desigualdades, né? Já que ela poderia contrabalancear, né, o risco ao qual as pessoas estão expostas à doença cárie, ela própria, né, um objeto de profundas desigualdades em sua implantação no âmbito das políticas públicas de saúde em nível nacional. Então, essa ação, ela poderia ser uma ação que reduziria as desigualdades, né? Na verdade, como ela tem uma cobertura maior nas regiões mais ricas do país, ela acaba por contribuir, na verdade, para que essas desigualdades elas sejam cada vez maiores, né? E em relação ao uso de fluoretos, a gente tem um guia do Ministério da Saúde, que é de 2009,
Esse guia, ele traz as principais recomendações para o uso de fluoretos no Brasil. Ele não trabalha só com a fluoretação da água de abastecimento, ele trabalha com todos os meios possíveis e indicados, né? É um documento que está disponível também online. Existem alguns links, né, que disponibilizam esse documento em PDF. Eu trouxe aqui um link, que é um link do Conselho Federal de Odontologia, né, no qual esse documento está disponível, mas existem outros links. A gente pode fazer uma busca simples pelo nome do guia, que a gente pode localizar facilmente, né? Então, esse guia, ele traz como meios de disponibilização do fluoreto para a população, o meio coletivo, que é através do tratamento da água, né, principalmente. Existem outros meios coletivos, mas que em geral não são aplicados aqui no Brasil, como a adição do flúor ao sal, né, ao sal de cozinha, por exemplo, mas que não é uma medida que ela é adotada aqui no Brasil. E também outros meios, como o alto uso, através, por exemplo, do dentifrício, né, mas também através de produtos para realizar bochecho, por exemplo, né, que estão disponíveis em farmácias, supermercados, né, e também o meio profissional, através das aplicações tópicas, por exemplo, né, da utilização de verniz com flúor, ou mesmo a combinação dessas várias formas, né. Então, há que se fazer um diagnóstico, que é um diagnóstico populacional, mas também um diagnóstico individual, né, da necessidade de se utilizar uma combinação entre esses meios. De maneira geral, a gente defende que a gente mantenha a fluoretação na água de abastecimento. A gente tem aí algumas correntes contrárias, né, que destacam dados de outros países, de outros contextos, né, que tentam levantar efeitos negativos para a saúde humana do uso do flúor na água de abastecimento, né? Mas a gente defende que a fluoretação da água ela seja mantida como uma medida de saúde pública, né? Por sua efetividade na redução da cárie. Então, em média, a gente consegue reduzir 60% da prevalência de cárie a partir de uma exposição contínua a uma concentração ideal de fluoreto, né? E aí, por exemplo, um estudo do pesquisador Narvai, por exemplo, mostrou que mesmo regiões que apresentam características socioeconômicas semelhantes, né, que elas são expostas a outras fontes de flúor, por exemplo, o dentifrício, né, o creme dental com flúor, né, se elas estiverem privadas do benefício da fluoretação das águas, elas apresentam um valor de aproximadamente 30% a mais para o índice CPOD. Isso significa que o consumo do fluoreto por meio, por exemplo, do dentifrício, ele é sim uma medida, né, de proteção e de prevenção da cárie, mas que ele por si só, ele não consegue fazer totalmente a redução desse risco. Então, que a associação entre esse meio, né, esse alto uso, né, através do dentifrício fluoretado, com uma concentração mínima de 1.100 ppm, né, para todas as idades, a partir de quando a pessoa tiver elemento dental, né, o uso de água fluoretada, né, ele acaba aumentando o benefício dessa população. Além disso, a gente tem também a eficiência desse meio, né, porque o custo anual médio per capita, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, em 2003, ele foi de 8 centavos, né, então é um custo muito baixo anual, comparado, por exemplo, ao gasto que se poderia ter com o tratamento das lesões de cárie, né? Então, por exemplo, a economia nessa faixa etária de 7 a 12 anos, né, com o tratamento de lesões de cárie pela exposição ao flúor, seria de aproximadamente R$350 se o serviço fosse realizado no mercado particular, ou de R$83 se o serviço fosse público, né? Então, o custo do tratamento é muito maior do que o custo da adição de flúor na água, né? Fora o benefício para a saúde da pessoa. Então, em termos econômicos, também é uma medida que deve ser estimulada. Então, como eu falei, existem algumas correntes que
pregam, né, uma ideia anti-fluoretação. Então, eu tive a curiosidade de hoje de manhã jogar no Google, né, a palavra flúor, né, e pedir imagens. E aí vieram várias imagens mostrando caveira do lado da água fluoretada, mostrando aquele X na frente, né, proibido, ou aquela mãozinha do tipo vamos parar a fluoretação. Então existem algumas correntes, né, principalmente em redes sociais, que trabalham com essa ideia de que a fluoretação, que o uso de flúor na água de abastecimento é uma medida inadequada, que ela deveria ser desestimulada, proibida, né, inclusive aqui no Brasil. Então, eu peguei emprestado aqui um slide do professor Jaime Cury, que é um pesquisador renomado da Unicamp, que trabalha bem com essa temática, é referência nacional e internacional nesse tema, né, peguei dele emprestado, inclusive esse slide ele está disponível online, né, que ele traz a cronologia da propaganda anti-fluoretação. Então, de acordo com o período, né, histórico, a gente observa que algumas associações, né, em relação ao que eles pregavam, né, ou pregam até hoje como motivos para exclusão da fluoretação das águas de abastecimento como uma medida de saúde pública. Então, a gente tem na década de 50, por exemplo, né, a propaganda de que a fluoretação era um plano comunista. Né, na década de 60, de que o flúor era um lixo tóxico, era um poluente. E na década de 70, de que havia uma conspiração governamental, que havia interesses industriais, que o câncer poderia levar, ou que o flúor poderia levar à ocorrência de câncer em humanos. Na década de 80, chegaram a dizer que estava relacionada à epidemia de AIDS, né, mas também ao envelhecimento precoce, a algumas doenças como Alzheimer. Na década de 90, o uso de flúor foi citado como causa para o aumento de fraturas ósseas, para mudança na taxa de nascimento. Novamente foi citado o câncer como uma doença relacionada ao uso de água fluoretada. E aí, no século XXI, a gente não sabe mais o que pode vir a ser associado de forma inadequada ao uso de fluoreto na água, né? Alguns estudos vêm citando a diminuição do QI, né, com o uso de fluoretos, mas essas propagandas, né, elas são refutadas por estudos científicos, né, que vêm mostrando que o uso de fluoreto na água de abastecimento público continua sendo uma medida de saúde pública, né? É uma medida eficiente, né, e efetiva na redução da prevalência de cárie, que continua sendo a doença mais prevalente relacionada à saúde bucal no Brasil, né, e que os efeitos que essa ação ela pode causar relacionam principalmente a fluorose, né, mas que em geral o grau de acometimento por fluorose, a prevalência de fluorose que também vem sendo medida, essa é uma doença com uma prevalência baixa, né, e em geral num grau de severidade também de um nível muito baixo, que gera pouco ou nenhum problema para a pessoa. Né, geralmente os dentistas observam mais a ocorrência de fluorose do que a própria pessoa que é acometida por esse problema, ela sente, né, ou ela tem algum problema na sua vida em decorrência da ocorrência dessa doença. Né? Então, por isso a gente defende a manutenção dessa medida. A gente destaca, dentro desse contexto, a importância das mídias sociais. Né? Então, a gente precisa fazer uso responsável, tanto de quem divulga, quem coordena essas mídias, quanto da gente que está lendo. Né? Então, a gente, às vezes, na hora que está querendo se atualizar, né, às vezes a gente não tem à mão um livro, né, ou não sabe onde fazer uma pesquisa num artigo científico, né, a gente precisa de algum respaldo para uma ação rápida, né, e aí, às vezes, a gente fica perdido com tantas fontes de informação que a gente não consegue fazer o diagnóstico se elas são confiáveis. Aí eu trouxe aqui, como exemplo, né, uma página do Facebook, né, hoje em dia muita gente utiliza essa rede social, em que a ABOPREV, que é a Associação Brasileira de Odontologia Preventiva, né, ela mantém, então, algumas informações online e disponíveis a
a qualquer pessoa que queira consultar. Essa página ela é administrada pelo professor Jaime Cury, né? Então, por mais que haja uma transformação da linguagem, uma discussão, né, dentro dessa rede, as informações elas se baseiam em informações científicas, né? E foi dessa página que eu tirei aquele slide, né? A gente já tinha conhecimento dessa informação, mas eu tomei emprestado e trouxe para vocês a página, né? Para vocês verem, então, que essa página está disponível e existem outras informações também relacionadas à saúde bucal nessa página que podem ser consultadas, né? O administrador é uma pessoa bastante acessível, responde a dúvidas, então fica aí como dica para vocês consultarem sobre os temas relacionados à saúde bucal. E essa postagem justamente aqui foi uma postagem sobre a propaganda antifluoretação, foi uma postagem que ele fez ontem, né? Eu fiz a cópia dessa página hoje, né, pela manhã. Então ele postou aqui ontem de manhã que uma apresentadora de TV, né, ela falou novamente sobre esse tema, antifluoretação, e ele repostou aqui então um slide que ele já tinha feito postagem na página há algum tempo atrás. Então, fica como dica para vocês de uma informação segura. Dentro desse processo de adição da fluoretação, de adição do flúor na água de abastecimento, a gente tem, então, que, a partir de todas essas informações, retomar, então, o processo de vigilância em saúde. A gente pode, então, trabalhar com a vigilância epidemiológica, né, com a realização de levantamentos epidemiológicos periódicos. É recomendado para verificação da prevalência de cárie e de fluorose, um levantamento a cada 5 anos, né? E esse levantamento, idealmente, ele deveria ser realizado imediatamente antes da implantação da medida. Então, antes de eu iniciar a fluoretação da água numa localidade, eu deveria realizar um levantamento epidemiológico para justamente poder comparar a prevalência de cárie e de cárie e fluorose antes da adoção da medida e depois da adoção da medida ao longo do tempo, né, para poder justamente fazer essa comparação em relação à efetividade. A gente também precisa trabalhar com a vigilância sanitária ambiental, aí dependendo do município, o órgão responsável vai ser um ou outro, né? Lembrando que a legislação ela estabelece o valor máximo permitido como de 1,5 ppm de flúor, ou seja, 1,5 miligrama de fluoreto por litro de água, né? Essa concentração ela é possível para água de ocorrência natural, né? Então, qualquer água que seja de abastecimento público, ela deveria ter o seu teor de flúor avaliado, porque a água ela pode ter flúor de ocorrência natural, uma concentração bem acima de 1,5, né? E essa concentração acima, ela provavelmente vai gerar um quadro de fluorose nessa população, que pode ir de leve até severa, gerando consequências em relação à saúde bucal dessa população. No território brasileiro, o teor ideal de flúor na água é considerado de 0,7, né, ou 0,7 mg de flúor por litro. Na nossa região, a gente considera um intervalo entre 0,6 e 0,8 ppm de flúor, né? Mas lembrando que a concentração ideal ela varia em função das temperaturas médias anuais da localidade. Então, fala-se em aquecimento global, né? Então, alguns parâmetros eles devem também, ao longo de um tempo, serem revistos, né? Porque se as temperaturas estão aumentando, o consumo de água também aumenta. Então, você possivelmente poderia reduzir um pouquinho essa concentração do flúor, mas isso ainda não foi determinado. Então, a concentração ideal varia para a nossa região e posso dizer que para o estado do Espírito Santo, de maneira geral, varia entre 0,6 e 0,8. Mas na região sul, por exemplo, que a temperatura média anual ela é mais baixa, então essa concentração de flúor ela é um pouco maior, né? Em geral, ela pode chegar até 1 ppm de flúor como aceitável, né? E uma outra questão é que a interrupção da medida vai cessar os efeitos. Então, uma pessoa que foi exposta durante 20 anos, por exemplo, a uma água fluoretada, durante aqueles 20 anos, ela teve uma proteção contra a cárie. Mas, a partir do momento que ela deixa de consumir essa água fluoretada, ela deixa, então, de
de ter esse benefício, né? Então, a gente tem também que tomar cuidado com a água que a gente consome, porque muitas pessoas consomem não a água da estação de tratamento, mas consomem água, por exemplo, de outras fontes, né, que não necessariamente vão atender essa concentração ideal, né? Então, às vezes, né, algumas famílias optam por exemplo, consumir água de galão, né, água mineral, né? Então, é preciso também olhar os rótulos, né, para verificar se a concentração de flúor, né, essa água que está sendo consumida, né, ela tá sendo ideal. E não é só a água que a gente consome para poder beber, mas água que a gente também utiliza para poder fazer, para poder cozinhar, né? Porque essa água ela também vai poder vir através do consumo de alimentos. Então existe um efeito que a gente chama de efeito halo, né? Que é o efeito que não é o efeito direto, mas é o efeito sobre a produção de alimentos e consumo de alimentos também. Que se um alimento ele é produzido numa região que tem água fluoretada, de alguma forma aquilo está sendo incorporado naquele alimento, e se esse alimento ele é consumido numa região onde não tem água fluoretada, de alguma maneira eu estou transferindo o benefício, vamos dizer assim, para essa outra região, né? Em relação ainda à vigilância sanitária e ambiental, existe a possibilidade, né, a necessidade de se realizar o controle operacional pelas empresas de tratamento da água. Então, essas empresas elas precisam realizar periodicamente esse controle, não só em relação ao flúor, mas também em relação a outros parâmetros de qualidade da água, né? Mas o flúor é um dos parâmetros. E, paralelo a isso, a gente precisa ter, então, a aplicação de ações de heterocontrole, né, que a gente discutiu um pouquinho antes, que são aquelas ações realizadas por órgãos de vigilância, né, públicos, né, para que faça, então, o controle, a comparação com a operadora, com que a operadora ela determina. E tudo isso é registrado dentro de um programa de vigilância em saúde ambiental relacionado à qualidade da água para consumo humano, que é mantido pelo Ministério da Saúde. Então, existe um programa nacional, né, com uma descentralização. Então, os estados e os municípios, eles trabalham, em geral, realizando uma adesão a esse programa chamado Vigiágua, né? Então, os dados provenientes do controle operacional e do heterocontrole, eles alimentam um sistema chamado Ciságua, né? Então, essa alimentação ela tem que ser periódica para que a gente faça para que os órgãos de vigilância possam fazer o monitoramento, né, e o controle, adotando as medidas cabíveis em casos de alteração dos parâmetros da qualidade da água, incluindo o teor de flúor. Então, considerando-se o teor ótimo de 0,7, por exemplo, que é o adequado para a maior parte do Brasil, se a gente considerar, se a gente encontrar, né, uma concentração de fluoreto menor que 0,55, a gente tem, então, uma classificação dessa amostra como hipofluorada. Então, ela está fluorada abaixo do que seria o recomendado, aumentando o risco de ocorrência da cárie. Então, deixa de ter o efeito protetor sobre essa doença. Já as amostras que têm uma concentração maior que 0,8, 0,84, né, elas aumentam o risco de fluorose na população até 9 anos de idade. Então, depois de 9 anos de idade, a gente, por ter já a formação dos elementos dentais, ela ter já sido praticamente finalizada, então a gente não tem o risco de fluorose numa população adulta, né, uma população aqui de 10 anos para cima. Né, porque a fluorose ela se relaciona à época de desenvolvimento dental, que vai desde a gestação até a idade de 9 anos na média. Né? Então, essa amostra, ela tendo mais que 0,84, ela vai ser considerada isofluorada ou hiperfluorada, que também não é o que a gente deseja. Se a gente for lembrar que a concentração ideal não, que o valor máximo permitido é de 1,5, então a gente já entende que esse 1,5 máximo permitido ele está acima do que é recomendado, né? Mas esse valor máximo ele é utilizado como parâmetro em virtude da dificuldade, muitas vezes, de se avaliar essa concentração e de se manter essa concentração em locais de flúor de ocorrência natural. Então, toda a água, ela precisaria ser avaliada independente se houve adição de flúor, né, para garantir que esse flúor de ocorrência natural ele não esteja acima do recomendado.
Então, não fluoretar ou paralisar a fluoretação seria uma ação juridicamente ilegal, né, já que a lei determina a obrigatoriedade, né, da adoção de implantação da fluoretação da água de abastecimento, onde houver estações de tratamento de água, né. É uma ação cientificamente insustentável, já que a gente trouxe aqui alguns estudos e muitos outros que existem, né, provando a efetividade e a eficiência dessa medida de saúde pública, e também seria uma ação socialmente injusta, já que justamente ela deixaria de beneficiar a população que, em geral, por outros determinantes, né, os determinantes sociais, elas, em geral, elas estão mais expostas ao risco de adoecer, né? Então, são algumas justificativas para que a gente mantenha a fluoretação da água de abastecimento. Então, como consideração final, a gente destaca que a fluoretação das águas de abastecimento público, ela é um direito de cidadania, né? Então, quando a Constituição e a legislação que segue, ela fala que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, a gente também precisa pensar na saúde bucal. Então, se a gente tem à disposição uma ação, né, cientificamente comprovada como efetiva na redução de uma doença, de um custo relativamente baixo, né, a gente deixar de adotar essa medida, a gente, além de estar indo contra a legislação que obriga a adoção da medida, a gente está negando um direito de cidadania àquela população. Existem implicações éticas do fornecimento de água com teor inadequado de flúor, em virtude da legislação obrigar que seja realizada essa adição de flúor em concentração ideal, né, e que existam processos de vigilância dessa medida, que a existência de um sistema adequado de tratamento e distribuição da água é um pré-requisito à fluoretação. Então, em locais onde essa cobertura, né, de água tratada ela é deficiente, né, então há também uma consequência, né, negativa para a adoção dessa medida, já que a gente precisaria então da existência de sistemas de tratamento e distribuição da água, né? E para a gente saber mais informações, então, sobre a execução da fluoretação de água em cada município, né, em cada região, a gente, então, deveria procurar a área técnica de odontologia ou de saúde bucal da secretaria ou órgão municipal responsável pela saúde, já que a fluoretação da água, a vigilância dessa medida, né, ela é uma ação descentralizada, então ela conta com a participação do governo federal, mas também dos estados e dos municípios. Então, quem realiza de fato, ou deveria realizar de fato, a vigilância da fluoretação seriam os municípios, né? É possível também procurar, além dos órgãos relacionados à saúde bucal, a empresa de saneamento responsável pelo abastecimento de água, que deveria também fornecer informações sobre a fluoretação dessa água, né, que essas informações fossem confiáveis, né, e caso essas informações não estejam disponíveis nesses órgãos, também poderiam ser acionados o Conselho Municipal de Saúde, né, e o Ministério Público, para que se garanta, então, o acesso a essas informações, de forma a gente conhecê-las e tomar as medidas cabíveis, se for o caso. Então, agradeço a vocês a atenção e me coloco à disposição. Tela, agora sim, agora está compartilhando. Eu gostaria de agradecer, né, a doutora Carolina, que esteve aqui nos abrilhantando com essa apresentação, compartilhando um pouco dos seus conhecimentos aqui com todos nós. E se alguém tiver alguma dúvida, pode estar fazendo aí a pergunta via chat, né, que a doutora Carolina vai estar, assim, nos esclarecendo. Enquanto a apresentação estava sendo feita, uma dúvida me surgiu, né? A gente sabe que, é lógico, o governo, ele deveria, sim, estar investindo, né, aí, como foi colocado na questão da saúde pública, na supervisão de que se
efetivamente esse serviço está sendo feito, se a fluoretação está sendo feita de forma correta, mas na apresentação também a gente viu que várias regiões do Brasil ainda o percentual não é atingido, né? E aí a minha pergunta o governo não assume aquilo que deveria fazer, né? E, de uma forma geral, a população acaba sendo prejudicada com isso, porque deixa de ter acesso a um serviço que já tem por lei garantido que tenha, né, acesso. Mas haveria alguma outra forma de estar, de repente, compensando essa ausência de flúor que não está sendo colocada na água numa quantidade adequada ou não? Então, sim, os sistemas de vigilância, eles deveriam, né, garantir o cumprimento dessa medida. Então, a medida ela é determinada por lei, né, mas em muitos locais ela não vem sendo cumprida da maneira que ela deveria. Então, assim, poderia ser feita a adoção pelos municípios, ou até mesmo individualmente, né, de outros meios de uso do flúor, né. Então, o dentifrício fluoretado, ele atinge grande parte da população, mas a gente não pode garantir que todas as pessoas acessam, né, um dentifrício fluoretado numa concentração mínima de 1.100 ppm, então é importante a gente olhar lá no rótulo se essa concentração mínima ela está sendo fornecida, né? A gente sabe que alguns cremes dentais infantis, eles vêm escritos sem flúor, ou põem lá uma concentração menor do que 1.100, e esses cremes dentais, em geral, eles não são efetivos para o controle da cárie, né? Mas, além desses métodos, a gente pode também estar desenvolvendo outras ações coletivas, né? A fluoretação da água é uma ação coletiva, a gente poderia estar utilizando outros meios coletivos, como bochecho semanal com flúor, aplicação tópica de flúor, tanto em escolas quanto nos consultórios, nas unidades de saúde. Então, podem haver outras medidas. Então, se a gente identificar que um município ele não tem a fluoretação de água adequada, a gente pode associar a uma outra medida, né, para tentar compensar esse efeito, mas isso precisa ser analisado em função também do indicador epidemiológico da região, né, e da ausência de fluoretação naquela localidade. Ok, muito obrigada. E uma outra dúvida que também surgiu durante a apresentação, por causa disso que é bom a gente ficar bem antenado, né, que as dúvidas vão surgindo e a gente pode tirar. A doutora falou em relação à fluorose, né? E depois que essa doença está instalada, como proceder? Tem cura, não tem cura? O que pode ser feito? Que orientação pode ser dada em relação à fluorose? Pois em geral, a fluorose que ocorre para a maior parte das pessoas, ela é uma fluorose de grau leve, né? Então, ela não gera nenhum comprometimento nem estético e nem funcional, né? Muitas vezes ela nem é percebida pela pessoa, né? Ela é muito percebida pelos dentistas quando fazem o exame, né? Que secam a cavidade bucal, isolam a cavidade bucal, e aí o dente ele fica ressecado, ele perde a umidade, então aquela manchinha branca, vamos dizer assim, ela aparece um pouco mais, né? Mas se for um grau leve, não tiver nenhum comprometimento nem estético e nem funcional, né? Vai ficar como se fosse uma tatuagem, né? Mas em geral as pessoas elas não sentem nenhuma necessidade de serem tratadas em relação a isso. Quando o grau de fluorose ele já é mais severo, que às vezes ocorre a perda até de estrutura dental, então a gente precisa traçar programas mais restauradores, né, para poder substituir as partes do elemento que forem perdidos, né, já que essa menor, né, mineralização pode fazer com que essas estruturas sejam perdidas, né. Então, a gente pode traçar uma odontologia mais restauradora. Mas, em geral, as pessoas elas desenvolvem um grau leve, né, que muitas vezes só é percebido pelo profissional. E, às vezes, é percebido pelo profissional como um problema, em detrimento de outros problemas mais graves, como a própria cárie, como a gengivite, né, o sangramento gengival, como, às vezes, o mau posicionamento dental, outras questões, vamos dizer assim, que levam a um quadro de saúde muito pior do que a fluorose, né? Ok, agradeço, foi esclarecedor, né?
tanto a apresentação quanto a explicação agora no final. E eu gostaria de agradecer novamente a sua participação aqui conosco, foi muito bom. Pude aprender que estou aqui do lado, pertinho, pude aprender muita coisa que eu não sabia. E reforço novamente que foi gravada, essa web, e estará disponível no nosso site, que vocês, tendo interesse de ver novamente ou informar a outros que não puderam participar, dentro em breve ela estará disponível no nosso site. E nesse momento eu passo novamente, eu vejo aqui que não tem nenhuma pergunta, não teve dúvidas, as dúvidas foram minhas mesmo. Eu passo a palavra se ela quiser fazer um encerramento, alguma fala final, tá bom? Então, assim, queria mais uma vez, usar todo o argumento que a gente tem para poder defender a fluoretação. A gente sabe que muitos profissionais, tanto da vigilância quanto profissionais ligados mesmo ao atendimento ao público, com assistência à saúde, eles não conhecem muito bem o mecanismo de atuação do flúor, ouvem falar muita coisa, através de mídia social, principalmente contra a fluoretação. Então a gente teve por objetivo justamente esclarecer um pouquinho esses pontos, para defender essa medida, que é uma medida sim importante. Ela é uma das medidas responsáveis pela redução na prevalência de cárie no Brasil, mas essa é uma doença ainda bastante prevalente, e a gente precisa manter essa medida enquanto a gente não conseguir assegurar outras condições de vida, que garantam um menor risco da população à cárie. Então, era isso que eu queria passar. Isso aí, tenham todos uma boa tarde.